Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desfalques de última hora, hein? Surpresa no elenco e Renato pedindo reforços. Sim, o Grêmio vai contratar. Vou te explicar toda essa situação e tentar projetar a escalação para a decisão contra o Caxias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Pessoal, o técnico Renato Portaluppi concedeu a sua tradicional entrevista da sexta-feira, hoje bem mais humorado, brincando com repórteres e tudo mais, na véspera dessa decisão contra o Caxias, 4h30 da tarde, no Estádio Centenário, onde o Grêmio começa a disputar a sua final do Gauchão. De início, de cara, o Renato tentou tirar qualquer favoritismo que ele sabe que existe pela estrutura, pelo investimento, pela grandeza dos clubes, pela opinião pública, mas, segundo ele, internamente, o Grêmio não pode pensar dessa forma. E tá certo, acho que ele tem que fazer a parte dele, mas ele fez alguns alertas importantes. E é muito fácil, segundo ele, eu concordo, você dizer para o teu grupo de jogadores que o Grêmio não é o favorito ou esse favoritismo ele não significa nada. Basta ver o que o Caxias fez com o Inter, que era favorito no confronto. Basta ver o que o Caxias fez no campeonato inteiro. O Caxias tem uma derrota para o Grêmio, num jogo muito difícil em que o Soares acabou garantindo a vitória nos minutos finais numa jogada individual. Basta ver o que o Ipiranga fez com o Grêmio. O Grêmio perdeu chances no primeiro jogo, tomou uma virada, e isso transformou a decisão de uma forma muito difícil. O Grêmio teve que virar o jogo na arena, saiu atrás, inclusive, numa falha ali, numa bobeada do Thiago Santos com o Bruno Alves, o cara disparou do meio da rua, acabou acertando o ângulo, e aí o Grêmio teve que virar o jogo nos 90 e teve que vencer nos pênaltis. O Ipiranga dificultou muito a classificação do Grêmio. Então, esses exemplos realmente eles são fundamentais. E o que está acontecendo no Brasil, né? O Água Santa está disputando a final do Paulista, que é o campeonato mais valorizado do Brasil entre os estaduais, com o Palmeiras. Deixou pelo caminho aí o Bragantino e o São Paulo, equipes de Série A. O Ituano eliminou o Corinthians. O Cruzeiro ficou pelo caminho, tudo bem que para duas equipes, para uma equipe, enfim, que também está super bem na Série A, que é o caso do América, muito bem estruturada, com um ótimo elenco, bom trabalho do Wagner Mancini, agora a SAF, o América, né? O Atlético suou para vencer o Atlético de São João del Rei para poder chegar na final e só passou com 2 resultados iguais, muito por conta do regulamento. E ainda teve um pênalti para os caras que não foi dado e a federação reconheceu que houve essa penalidade. Então, assim, cara, os exemplos não faltam de que realmente o Caxias não vai facilitar. E o Grêmio joga a primeira fora. E o Grêmio sabe que se perder o jogo, pode dificultar muito para o jogo da volta, né? O Caxias ele tem feito um campeonato, haja vista os números, apenas uma derrota, que se o Caxias chega com uma vantagem de poder empatar o jogo na arena, vocês imaginem a guerra que vai ser. Então, o Renato sabe disso e vai precisar construir um cenário de que o Grêmio volte pelo menos com um empate ou que até mesmo tente vencer o jogo. Mas o Grêmio está 2 títulos de um hexacampeonato. Um feito aí que não acontece todo dia, eu acho que é a 3ª vez na história que isso pode acontecer, esse número de 6 títulos consecutivos, de não permitir com que... Porque é isso que vale, o campeonato estadual. É não permitir que o teu rival se sobressaia e o Inter não tem estado em finais, Teve em uma final desde 2018, o Caxias teve em 2 finais. O ano passado o Grêmio decidiu o campeonato com o Ipiranga, esse ano está decidindo com o Caxias. E assim vai. E o Grêmio com a possibilidade bem boa, vamos ser sinceros, de ser campeão, mas claro que não vai ser fácil. Agora, não vai ser fácil também pelos problemas. O Renato chegou a fazer um mistério para o meu amigo Simon Bianchini, repórter da Rádio Gaúcha, que perguntou sobre o Kahneman e sobre o Felipe Carbajo. Inicialmente ele disse que não ia revelar, só que aí rodou um pouco a entrevista, veio outra pergunta de uma repórter e aí ele falou assim, tá, vou te responder, olhou pro Simon, vou te responder. O Kahneman teve um desconforto muscular e é uma lesão assim, que é difícil da gente entender, porque ele não jogou o segundo jogo contra o Ipiranga porque ele estava suspenso. E aí ele voltaria naturalmente, só que aí lesionou, ou teve um desconforto muscular, enfim, não treinou em vários dias. Enfim, o Kahneman tá fora, então a dupla de zaga será Bruno Alves e Bruno Vini. Que eu acho que também não... Enfim, Bruno Alves acho que tá jogando bem. Teve aquele momento de indecisão ali no gol do Ipiranga, no passe do Thiago Santos, mas em geral o Bruno Alves tá fazendo um baita campeonato, um baita começo de temporada. Inclusive ofensivamente, Tem feito muitos gols lá na frente e o contra o Ipiranga foi salvador. E o Bruno Vini também não comprometeu.
E o Carbajo veio da seleção uruguaia. Ele estava no continente asiático, jogou contra a Coreia do Sul, um amistoso, e voltou com uma virose. Segundo o Renato, não é Covid, mas não dá para colocar ele no grupo, né, com tosse, dor de garganta, enfim, febre. Ele não está bem, não vai ser relacionado, não foi para o jogo e tudo mais. E aí é uma ausência sentida, porque o Grêmio tem outros desfalques, né, que já estão confirmados, que é o caso do PP, que não se recuperou ainda. Tem o Cristaldo, que felizmente vai estar inteiro dessa vez, né? Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Ipiranga, mas o Renato disse que nem iria utilizá-lo se não houvesse necessidade. Houve, mas ele entrou bem, dando passe, armando o jogo, cobrando pênalti. Então a gente espera que o Cristaldo esteja ok. E ele tem os outros jogadores do seu sistema que tem funcionado. O Vina, o Bitelo, o Soares, volta o Vijaçante da seleção paraguaia, e isso é um alento porque o Grêmio perdeu 2 jogadores que, por mais que o torcedor não goste, eram reservas imediatos. O Thiago Santos e o Tassiano. O Tassiano foi para o Bahia, já foi anunciado lá. E o Thiago Santos no Fluminense. A gente trouxe a informação aqui nos shorts, né? Não sei se você acompanhou, a informação que é do Matheus Dávila, lá da Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul, que o Fernando Diniz se sensibilizou com o que aconteceu com o Thiago, uma rejeição muito grande da torcida, o estádio vaiando, o vestiário abraçando o Thiago chorando, porque foi uma situação delicada mesmo, né? E o Diniz fez a proposta, porque ele precisa de um jogador ali, né, com mais experiência para Libertadores e tudo mais, e percebeu que o Grêmio não iria dificultar a saída, como não o fez. E com isso o Thiago Santos foi seguir a sua vida, sucesso para ele lá no Fluminense do Fernando Diniz. Pode ser até utilizado como terceiro zagueiro, ou como zagueiro, né? Não só como terceiro, como ele faz com o Felipe Melo, por exemplo. Enfim, só que esses 2 jogadores eles estavam sendo utilizados na ausência dos volantes, dos meio-campistas que estavam ausentes. E agora? Sem o Thiago Santos e o Tassiano, vai jogar o Vijaçante e falta um segundo homem no meio-campo. Então eu trouxe aqui, de novo, a minha pranchetinha, para a gente poder tentar montar esse time, né? O Adriel no gol, o João Pedro, que está muito bem. O João Pedro, olha, torcedor do Corinthians, que não deve estar acreditando no que eu estou dizendo, porque ele não deu certo no Corinthians mesmo, ele está jogando muito bem no Grêmio. Reinaldo na esquerda, esse aqui tá devendo o Reinaldo, especialmente pelo que ele joga, e a gente só cobra de quem a gente sabe do que pode dar, né? A dupla de zaga, como eu disse, sem o Kahneman, com o Bruno Alves e o Bruno Vini, e aqui começamos a montar o meio-campo, ou o sistema ideal do Grêmio, que vem jogando bem e encantando. Porque o Ferreira também está fora, né? O Ferreira teve diagnosticado uma lesão de joelho, aí vai ficar um tempinho fora. E o Diego Souza, que também vinha sendo uma alternativa ao Soares, também teve uma distensão. Na verdade, é o contrário. O Ferreira teve muscular e o Diego no joelho, um menisco. Então, assim, você tem dificuldades de reposição, né? Você tem um time titular, mas o Grêmio vai ter dificuldade de reposição. E por isso tem algumas novidades que eu já vou falar para vocês. Então, assim, você tem aqui o Vijaçante, tá? Confirmado, camisa 5. Não é o Thiago Santos, que já foi embora, não é o Tassiano, que já foi embora, não é o Carbajo, que tá com virose, não é o PP, que tá lesionado, é o Vijaçante. Ele vai ser o primeiro homem. E essa peça aqui é uma incógnita. Então vamos avançar. Cristaldo, camisa 10, colado ao Soares lá, fazendo por dentro toda a criação, a armação ofensiva do time. O Vina, que vem da esquerda por dentro, que está jogando muita bola, mas ele tem sofrido fisicamente, então é uma substituição certa no segundo tempo. E aqui na direita, que não é bem necessariamente na direita, o grande Bitelo, que está jogando muita bola e que está construindo muito para o Grêmio e que troca de posição com o Vina e que aproxima do Soares e que infiltra para concluir e que vem buscar o jogo e que tabela com o Cristaldo. Esse jogador aqui tem sido um dos fiadores do sistema do Renato. Por isso que eu acho que ele vai manter essa formação, mas ele pode fazer algo diferente. O que seria algo diferente? Puxar o Bitelo para a segunda função, como ele fez no outro jogo, mas ele não tinha nenhum primeiro homem. Então ele coloca o Tassiano e o Bitelo mais ou menos alinhados, né? E o Bitelo faz uma espécie de segundo homem vindo mais de trás. Só que quando você tem a possibilidade de manter o teu sistema que está dando certo, eu acho que ele não vai mexer nessa estrutura, que é esses 3 homens de frente, meio-campistas, muito móveis, leves e técnicos, chegando até o Soares. Só que aí quem faz essa função? Esse é o grande problema. Porque aí, na hierarquia, o Grêmio tem Lucas Silva e Darlan. O Darlan
jogou num jogo de reservas, acho que em Erechim contra o Ipiranga, e não foi bem. Não foi nada bem. Foi o único jogo que ele atuou. O Lucas Silva perdeu completamente espaço e não tem jogado. Então, qualquer um dos dois que o Renato optar, será um jogador sem ritmo, sem confiança e sem a qualidade, né, para desenvolver o jogo que o Grêmio está desenvolvendo. Por isso a minha dúvida. Será que o Bitelo não volta aqui e ele coloca um outro jogador aqui, o Zinho, por exemplo, que virou uma alternativa ao Ferreira, que entrou bem, relativamente bem no jogo de volta contra o Ipiranga, depois que o Ferreirinha machuca com 15 minutos, e que hoje o Renato já confirmou que se tornou uma alternativa para o Ferreira, até pela característica? Não sei. Agora, tem outra possibilidade, que ela é bem mais difícil. O volante Ronald é considerado, talvez hoje, considerada a principal joia da base gremista. Ele foi convocado pelo Ramon Menezes, que chamou os jogadores para 2 amistosos aí, preparatórios da seleção sub-20 para a Copa do Mundo que vai acontecer na sequência. O Ronald está pedindo espaço no time titular há muito tempo, só que o Renato não aproveita o Ronald. Agora veio a necessidade. O Renato deu alguns sinais na entrevista coletiva. A chance pode aparecer a qualquer momento. Eu cheguei em 80 no Grêmio, 3 anos depois eu estava sendo campeão da Libertadores e do mundo. Talvez isso possa acontecer. Eu só acho muito difícil desde o começo. Eu até faria isso, tá? Porque se esse menino tá jogando pelo time sub-20, foi convocado agora para a seleção, tá com moral, falam maravilhas dele, é o momento, é a hora dele mostrar personalidade, né? Eu sei que é uma final, é uma decisão, mas assim, ele vai estar dentro de um contexto também interessante, com jogadores titulares. E é melhor você formar, você lançar um moleque nesse contexto do que necessariamente só num jogo de jovens lá em Erechim, como o Renato fez durante o campeonato. Então pode acontecer do Ronald aparecer. Ele foi relacionado, ele vai estar em Caxias, ele já está em Caxias e é uma possibilidade. Mas conhecendo o Renato, né, que historicamente prefere jogadores mais cascudos e experientes, eu acho que ainda pode ser entre o Lucas Silva e o Darlan. Ou recuando o Bitelo e colocando o Zinho lá, que já está um pouco mais acostumado, um pouco mais rodado do campeonato. É difícil e como ele não revelou a escalação, a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer. Agora, vocês perceberam, né? Ferreira e Diego Souza machucados, PP machucado, Fábio lateral machucado, Tassiano e Thiago Santos foram embora. Tem que contratar. E o Renato sabe disso. Ele revelou, inclusive, que durante a semana ele e os dirigentes do Grêmio estiveram na casa do Lucas Leiva jantando, definindo contratações. Porque a janela encerraria ou encerra na segunda-feira. Só que o Grêmio tem uma vantagem. A CBF estendeu para equipes que estão disputando os estaduais até o dia 20 de abril a possibilidade de contratar jogadores do mercado interno, tá? Do mercado externo continua segunda-feira. Então, o Grêmio daqui a pouco está de olho em alguma equipe que está disputando decisão de Paulista, enfim, ou até mesmo de outras equipes, mas dentro do mercado interno o Grêmio ganhou um tempo para contratar. E o Renato entendeu que pode contratar. Inclusive em conversas com o Celso Rigo, que é o investidor do Grêmio, que foi um dos responsáveis pela vinda do Soares e que também se colocou à disposição para ajudar em outras contratações. Segundo o Renato, o Grêmio vai ter novidades em breve. E vai precisar, porque realmente perdeu muitos jogadores, vai perder com lesões e vem aí Copa do Brasil, fases quentes e o Campeonato Brasileiro. E para você brigar por essas competições, vai precisar elenco. Então, Renato pediu e com razão. O Grêmio sim precisa de reforços, talvez não para o seu time titular, mas para reforçar o seu grupo. O que, consequentemente, reforça o time titular na medida em que você não sabe se você vai contar com os 11 o tempo inteiro. E hoje, com 5 trocas, você precisa mudar jogo. E como é que você muda jogo? Com qualidade. O que vocês acharam? O que vocês estão apostando aí para Grêmio e Caxias? Comenta aqui. Eu acho que o Grêmio vence o Caxias amanhã, nesse sábado, não com facilidade, mas consegue uma vitória apertadinha, 1-0, 2-1, e depois decide em casa. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!